Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar de razão e proporção, um assunto importantíssimo para os vestibulares e também para o Enem. Então vamos começar definindo o que é a razão entre dois números. A razão entre dois números, A e B, é exatamente o quociente entre eles, é A sobre B. Lembrando que o B não pode ser zero. Um exemplo aqui da Unicamp, que trata de razão. A razão entre a idade de Pedro e de seu pai é 2 nonos. Se a soma das idades é igual a 55 anos, então Pedro tem quantos anos? Então vamos resolver esse problema. A gente vai resolver esse problema de dois modos, por isso que eu estou chamando de resolução 1. A idade do Pedro eu vou chamar de x. A idade do pai de Pedro eu vou chamar de 55 menos x. Fazendo a razão, x sobre 55 menos x igual a 2 nonos. Aí vocês multiplicam em cruz, né? Sabem bem disso. 11x igual a 110. X igual a 10. Portanto, a idade do Pedro, 10 anos, resposta C. Vamos resolver esse mesmo problema agora de outro jeito. Mais interessante. A idade do Pedro, 2x. A idade do pai do Pedro, 9x. Por que 2x e 9x? Porque a razão era 2 nonos. Quando eu somo 2x com 9x, dá 55, né? 11x igual a 55. X igual a 5. Portanto, a idade do Pedro, que é 2x, vai ser 10. Resposta C. Essa segunda opção é muito boa. Essa segunda maneira de pensar. Você chama 2x, 9x e tem dois números cuja razão é 2 nonos. É um método muito eficiente. Por favor, aprendam. Agora a gente vai falar de proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, né? Vamos dar um exemplo de uma proporção aqui. A sobre B igual a C sobre D. Essa é a forma geral, o exemplo vem agora. Olha aí, gente, 2/3 é igual a 14 sobre 21. Se você dividir 2 por 3, dá 0,66666. Se você dividir 14 por 21, também dá a mesma coisa. É interessante que a gente fale também das propriedades da proporção. Essa é a clássica, né? É a multiplicação em cruz, a famosa multiplicação em cruz. Vou fazer a demonstração para vocês. Se A sobre B igual a C sobre D, a gente pode muito bem multiplicar os dois lados por BD. Quando multiplicamos os dois lados por BD, na primeira fração a gente corta o B e na segunda fração a gente corta o D. E aí ficamos com a propriedade da multiplicação em cruz, que nós chamamos de multiplicação em cruz, né, para visualizar. Propriedade 2. A sobre B igual a C sobre D. É equivalente a A mais B sobre B, que é igual a C mais D sobre D. É fácil de provar também, nada complicado. A gente vai somar um dos dois lados, isso não altera a igualdade. Ficamos então com A sobre B igual a C sobre D, equivalente a A mais B sobre B, que é igual a C mais D sobre D. Propriedade 3. Você tem uma proporção, você pode somar os numeradores e os denominadores que a proporção não se altera. Veja só que legal. A sobre B igual a C sobre D igual a K. Isso me permite escrever que A igual a BK e C igual a D vezes K. Tem um sisteminha aí, né? E a gente soma as equações desse sistema. A mais B é igual a BK mais CK.
coloca o K em evidência, passa o B mais C dividindo, e você prova que A mais B sobre B mais C é também igual a K. Portanto, a propriedade fica válida. Você pode somar os numeradores e os denominadores, que não tem problema. Um exemplo, resolva o seguinte sistema. Vamos começar resolvendo a primeira equação, igualando tudo a K. Olha que método bom. Quando eu igualo a K, eu sei que o X é 5K, porque os 5 passam multiplicando. O Y é 7K e o Z é 3K. Aí você vai para a segunda equação, onde tiver X você coloca 5K, onde tiver Y 7K e onde tiver Z 3K. Fazendo as contas, 25K é igual a 50, isso me faz pensar que o K é 2. Aí você consegue achar o X, o Y e o Z. X igual a 10, Y igual a 14 e Z igual a 6, substituindo K igual a 2 em cada expressão.